A graça e a paz, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fala Verbo no tocante à cura divina. Nós estamos aqui com a participação de dois convidados muito especiais, que é Juliene Luiz e Luiz. Luiz da Juliene. Eles são um casal, uma família abençoada, né? E tem uma história impactante para compartilhar conosco, uma história onde eles passaram por processos muito difíceis, mas graças ao Senhor houve uma grande superação. Eu vou abrir espaço para vocês se apresentarem, falem de vocês, do casamento, dos filhos, fiquem à vontade antes de darmos o segmento. Amém. Me chamo Luiz, eu sou o pai do Luiz Gustavo, né, que está com o Senhor. Amém. E do Lucas, de 14 anos, e da Luna, de 4 anos. Nós somos casados há 23 anos de relacionamento, 15 anos casados. Isso. Muito bem casados, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que coisa boa. Eu me chamo Juliene, né? Sou esposa do Luiz, a mãe do Luiz Gustavo, a mãe do Lucas e a mãe da Luna, Rebeca. Uma família muito linda, né? Graças a Deus. Antes de contextualizarmos o momento que vocês viveram, né? Eu gostaria de que você pudesse, Juliane, resumir em uma frase, né, o momento mais difícil dessa história, né, que vocês passaram, que nós vamos, né, compartilhar com os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Então, trazendo à memória, né, algo que marcou um momento mais difícil, que você pudesse resumir em poucas palavras. O que você nos diria? Para quem não sabe, eu tenho 3 gestações e a minha primeira, infelizmente, eu tive a perda. E quando foi a última gestação, né, que foi da Luna, e veio novamente um diagnóstico de uma bactéria muito parecida com o do primeiro bebê. E ali me veio toda a lembrança de tudo que nós vivenciamos, né, na primeira gravidez e nos trouxe a palavra medo. Novamente a palavra medo de ter uma nova perca. Amém. Então a médica trouxe esse alerta, né? Esse alerta. E esse alerta trouxe de volta todo um sentimento, uma carga emocional que você teve que aprender a lidar nessa nova gestação. Gestação. E é interessante nós observarmos isso, porque muitas pessoas que nos assistem, por conta de um diagnóstico e de traumas passados, de problemas que passaram, né? Elas acabam revivendo aquilo, né? Inclusive quem é da psicologia trata muito essa questão da ansiedade que é decorrente, e nós vivemos numa época de muitas pessoas ansiosas. Ela nada mais é do que um ato de estar revivendo problemas do passado. Aquilo cria, né, um nível de ansiedade, de depressão inclusive, né? Que dizem que é o excesso de passado, depressão, preocupação com o futuro, traz ansiedade. Então todas essas questões, elas mexem com o emocional. E uma pessoa que vive o tempo inteiro retomando o passado, retomando traumas, revivendo mentalmente, ela traz de volta toda a carga emocional. E sabe uma coisa importante que nós aprendemos pela palavra, que se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres. E Ele nos dá, através da palavra do Seu Espírito, a capacidade de sempre estarmos olhando para frente, esquecendo as coisas que para trás ficaram. Porque o que passou já passou. Nós temos o hoje para viver, não é verdade? Aleluia. E a cada dia as misericórdias do Senhor vão se renovando. Então, se você está passando por algum processo de depressão ou passando por algum processo de ansiedade, olha, existe um novo de Deus para você. Né? Não deixe que o passado lhe domine. Eu não vou acabar ministrando, né? Mas eu percebo no coração a necessidade de deixar esse recado. Né? Amém. Então quebre as cadeias do passado, viva cada dia, um novo dia, um presente de Deus para você. Olhe para o futuro confiando que Deus ele tem algo preparado para a sua vida. E sabe, busque nas Escrituras o consolo, a revelação e a iluminação. Porque os planos que Deus tem para você são planos de bem, são Amém. Planos de paz, não é verdade? Amém. Assim como Ele tem para vocês também. Entretanto, nós vamos aqui nos debruçar sobre essa história incrível que vocês passaram, compartilhar com aqueles que nos ouvem. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração, né? Eu gostaria que, por gentileza, que nós orássemos baseados em Isaías 53, 4 e 5, que diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Queremos te agradecer, Senhor, pelo aquilo que o Senhor se sacrificou na cruz em nosso favor. E que através do teu sacrifício nós fomos alcançados pela graça de receber, através da fé, a cura, as intervenções divinas, para que vivamos o melhor desta vida conforme os teus planos, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saiba disso, creia nisso e viva isso através da palavra de Deus. Então, nós vamos ver uma história que nos prova que mesmo em momentos difíceis, nós podemos crer em Deus para a sua intervenção, a fé ela vai nos fortalecendo e devemos simplesmente sermos perseverantes nisso, né? Entendendo os processos e passando por eles sempre em fé. Então, para contextualizar, eu gostaria de saber como foi conta um pouco dessa história, né? Vocês tiveram a notícia que iam ter uma menina, já teve o primeiro. Conta como é que foi a primeira gestação, a segunda gestação, e em que momento esse medo, né, ele quis entrar novamente, né, e criou toda essa situação, e como é que foi o processo, né, de como era a vida de vocês antes, recebeu a notícia, a carga que veio emocional, a preocupação, o temor, o medo, e como vocês lidaram com isso, né? Conta um pouquinho dessa história para nós, por favor. Como eu falei no início, né, tive 3 gestações, a primeira até o finalzinho muito bem sucedida, de uns 7 para 8 meses, né, eu fui diagnosticada com uma bactéria, e até então o médico não tinha nos atualizado o sentido dela, mas que ela era uma bactéria irreversível. Depois, na próxima gravidez, a doutora falou, né, e ali aconteceu que o primeiro bebê a gente perdeu por conta dessa bactéria. E veio a nova gestação com 8 meses depois. Eu engravidei do Lucas, veio novamente um certo medo, mas o Senhor ele proveu tudo, né? Teve uma nova graça, um novo favor sobre essa segunda gestação. Foi uma gestação mais, eu posso falar que foi mais direcionada por Deus, porque nessa segunda gestação eu entreguei tudo ao Senhor. Entreguei tudo nas mãos dele e Deus, quando nós entregamos tudo nas suas mãos, ele faz sempre o melhor, porque os planos dele é melhor do que o nosso. Glória a Deus. E veio, 10 anos depois, a gestação de Luna Rebeca. E com uns 3, 4 meses, né, fazendo pré-natal, fui diagnosticada mais uma vez com infecção urinária. E aí, por ter um histórico já, para ter toda uma cautela, todos os meses fazíamos exames e estava reagente, né? Até o final da gestação da Luna, eu tive que tomar antibiótico até o dia do parto. Nossa. Isso. Muito sério. E quanto o primeiro já estava com quantos meses? Na verdade, foi muito difícil, porque não foi no começo, como eu falei, né? Faltando 5 dias pro parto. Meu Deus do céu. O meu bebê, a placenta infartou por conta da bactéria e nós perdemos o bebê. Deve ter sido arrasador, né? Eu realmente... Mas que bom que hoje, né, entendemos que, apesar das perdas, ele está em um bom lugar, ele está com o Senhor. É o nosso consolo. E não deixou de ser filho, né? Não. Ele só não está aqui na Terra, não está presente fisicamente, mas ele continua mesmo. sendo filho, é sempre filhos, né? Eu acho até interessante esse contexto que me veio aqui à memória. Você sabia que Jó... Ele passou pelo drama. Jó é a referência de drama. Ele viveu tudo que é ruim que um ser humano pode viver na face da Terra, por causa de uma ação maligna, né? E diz no final da história de Jó, no último capítulo, que Deus restituiu tudo em dobro. Não foi? Foi. Aí você pega lá a quantidade de jumentos que Jó tinha no final do livro. Você pode contar, é matemática simples, está em dobro. Quantidade de camelos, está em dobro. A quantidade de bois, de bicho, tudo que ele tinha, estava em dobro. Mas filhos, ele permaneceu 10. Por quê? Porque, primeiramente, filho não é coisa. E, segundo lugar, os 10 primeiros continuam sendo filhos. Ele tinha 20 filhos, apesar dos primeiros 10 terem partido. Então, Deus deu o dobro. Os 10 que subiram e os 10 que estavam na terra. Então, filho é sempre filho, não importa onde eles se encontrem, eles são filhos para sempre. Amém. Né? Agora, papai, me diz uma coisa, no momento da primeira perda, como é que estava teu coração, como é que estava tua cabeça para lidar com isso aí? E onde Deus estava no meio dessa confusão,
Pastor, nesse processo. Pastor, isso faz 15 anos, né? E a gente não tem a palavra de Deus que a gente tem hoje. Era bem imaturo espiritual ainda. E veio a gente acabou, às vezes eu me sentia como culpar Deus, né? Achava que, por que Deus fez aquilo comigo? E a gente já estava com o quartinho já tudo pronto, esperando. E recebe aquela notícia e perdemos o bebê. Foi um baque grande, né? A gente, como eu falei, eu cheguei até a duvidar de Deus. Mas, graças a Deus, passou o processo. Você fala da história de Jó. Me veio na cabeça muito a glória da segunda casa, né? Amém. E aí, com o Lucas, a gente prosperou mais, a gente se mudou de casa. E, graças a Deus, só tem melhorado, né? Como a gente conta, que a gente fala aqui, só vai melhorar. E aí a gente precisou, né, desse processo para amadurecer também espiritualmente. E graças a Deus, aí hoje já está com o Lucas, a Luna. Ainda tem culpado Deus de alguma coisa? Não. Já entendeu que ele não é responsável por isso, né? Não. Mas é interessante pegar esse gancho, porque, amados, tem muitas pessoas, elas acabam que medindo Deus, elas avaliam Deus pelo seu histórico pessoal. É quando você inverte a grandeza das coisas, sabe? De fato, Deus, ele é tudo, ele é todo poderoso, ele é todo amor, ele é todo bondade, mas as pessoas, elas invertem a grandeza de Deus para a sua própria perspectiva. Então, viver um drama, viver um trauma, traz para o centro da vida dessa pessoa o seu próprio ego, o seu próprio eu. Então, a partir dessa perspectiva, ela vai medir Deus. Ele tira Deus da grandeza e coloca dentro do seu ego, da sua vivência. Então ela entende que, se eu vivi essa perda, se eu vivi a frustração, cadê Deus? Aí bota dentro dessa caixinha, Exatamente. Diminui a grandeza de Deus e o pior, passa a culpar porque ele não fez nada. Mas a gente não pode viver dessa maneira. Nós precisamos entender a natureza e a grandeza dele e o poder que ele tem para restaurar e mudar histórias. Nós perdemos quando nós nos convencemos, muitas vezes por sugestão do diabo mesmo, tá? Quando nós nos convencemos de que Deus é o culpado das coisas, nós estamos cortando qualquer vínculo com aquele que tem a solução. E é tudo que o inimigo quer. Ele tenta cegar as pessoas para colocar tudo a culpa em Deus. E é justamente ele que tem a resposta, ele que tem o poder, ele é que tem o milagre, ele é que tem a cura, ele é a razão da nossa existência. Então, assim, graças a Deus que você entendeu, apesar de todo o processo, o sofrimento, que ele é aquele responsável pela restauração, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E nesse processo, né, vocês tiveram, o medo entrou, não tenha vergonha de reconhecer que está com medo, amados. Isso faz parte da humanidade. Nós, pela palavra, nós aprendemos e somos fortalecidos a nos posicionar em fé. Fé é diferente de medo, fé é diferente de amor, fé é diferente. Fé é fé. É um posicionamento, é uma firme convicção, né? Você pode ter fé e ter medo. Sim, você está com medo de um lado, a carne está gritando, a sua mente pode estar gritando, mas a sua fé no coração permanece firme. Isso mesmo. Né? Não é porque você tem medo que você não tem fé, não, pelo contrário. Agora é necessário você fortalecer a sua fé para que ela cresça ao ponto de sufocar a voz do medo. Isso vem através da palavra. Eu queria saber de outras formas também que o Senhor age. Aí eu pergunto para vocês, como foi o trabalhar desse medo que a princípio se instalou e como foi o trabalhar da família, da igreja, entre vocês como casal, como vocês conduziram essa situação até que isso foi revertido em glória a Deus, em que tudo ficou bem. Abre o coração para a gente como é que foi esse processo, né? E você pode citar pessoas que ajudaram, fique à vontade. Já na gravidez da Luna, né? Já, como o senhor falou, assim, só voltando um pouco à história de Jó, quando já veio, eu chamo o Lucas meu filho da restituição, né? Na época nós estávamos passando por esse processo, né? Dessa perca, mas em meio a essa perca o Senhor nos fortaleceu. Como o Luiz falou, ele não vinha também de uma igreja, ele não vinha de uma família cristã como eu já vinha, então eu entendi um pouco o lado dele, por ele não ter, mas eu continuei firme. Ele passou o tempo dele do deserto, em casa, não queria mais cultuar, não ia mais para a igreja, ali eu ia e falava, tentava, o pouco que eu sabia passava para ele, e ali o Senhor foi clareando as coisas, foi provendo.
8 meses depois eu engravidei novamente. Dentro desses 8 meses, o Senhor nos deu, assim, capacidade extraordinária de fazermos uma casa, porque nós não tínhamos uma casa própria. Isso. E em meio a toda essa luta, essa dor, o Senhor reverteu. Assim como Ele fez na vida de Jó, Ele reverteu em nossas vidas. Não falando só das bênçãos materiais, mas para aquilo que estava a chegar em nossas vidas, que seria o Lucas, né, a restituição daquilo que foi perdido, um novo cenário. Não ia ter um cenário caótico, ia ter um cenário de paz, de alegria. Deus providenciou tudo e tem providenciado até hoje, né? O Senhor, Ele tem alargado as nossas tendas em todas as formas. Que maravilha. E nesse processo do Lucas, graças a Deus, foi uma gestação tranquila. Teve o medo, lógico, o medo, para quem já perdeu um filho, o medo sempre vai existir de uma nova gravidez, né? Mas o medo, ele não tem que prevalecer, né? Tem que prevalecer mais a palavra do Senhor. E já na gravidez da Luna foi totalmente diferente, porque eu já estava com outra visão, um pouco mais amadurecida, né, das coisas que se passaram. E lógico que o medo veio quando eu descobri que estava grávida, né? Uma das primeiras pessoas foi a Elisângela, né, do Javes. Contei para ela e ela muito feliz. Ela dizia assim: Ju, eu orava por isso, eu e o Javes orava por isso. E eu falei: por que você não orou por você? Aí outra história, quem está sendo entrevistado são vocês dois. Aí a gente, desde a época do VF, a gente sentiu a necessidade de vocês terem um novo filho, né? Porque não estava mais nos nossos planos ter uma nova gestação. Não foi planejada, mas estava nos planos do Senhor. Amém. Né? E com uns 4 a 5 meses eu fui teve o diagnóstico, né, de uma nova bactéria, e ali veio o medo. Eu ligava para Eli, chorava. A Lúcia, que conviveu muito tempo conosco lá em casa, sabe um pouquinho da nossa rotina, do dia a dia. E foi quando a gente nos apegamos mais ao pastor Jabes. A Elisângela eles fizeram muita parte, assim, dos nossos dias, mesmo em WhatsApp, nos VF, que na época era VF, né, para quem não sabe. Nos trouxe, assim, uma diferença, uma clareza da palavra, né? Através do pastor Jabes, nós aprendemos a declarar, nós aceitamos o que a palavra dizia ao nosso respeito. E ali a cada dia mais a gente ia passando aquele processo, confiando no Senhor. E a frase que Deus inspirou o pastor Jabes para a gestação da Luna é que vai nascer com saúde. E foi assim que Deus fez. Hoje a Luna é uma menina saudável para a glória de Deus. Não precisou de nenhuma intercorrência no parto, não precisou de vitaminas, de injeções, nada, né? Passamos os dias que era necessário, 24 horas no hospital, e até hoje ela tem sido uma bênção, tem abençoado nossas vidas. Sua avó também teve um papel importante, né? E teve eu estava falando para o pastor Javes, né, que teve uma época que todo mês o exame ele estava dando ali reagente. E querendo ou não, o medo ele chega. Porque o exame fala, né? Isso é algo que a gente precisa lidar no dia a dia. Desculpa lhe cortar, mas para acrescentar, porque isso é muito didático. Todos nós vamos enfrentar em algum momento vozes. Existem vozes que estão escritas, né? Tem vozes que são, vamos dizer assim, mensagens, né, que concorrem com a palavra de Deus, concorrem com aquilo que você crê, o que você carrega. Então você tem fé que Deus está trabalhando, mas existe uma voz, uma mensagem dizendo: não, tenha medo, se preocupe, né? Fique ansioso. E Jesus diz na sua palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então existe algo competindo com a palavra de Deus. E você precisa se posicionar e dizer: olha, eu vou dar ouvidos a isso, eu vou dar ouvidos à palavra. Ah, não, isso aqui ninguém desconsidera. Claro, a fé não nega os fatos. Entretanto, nós guardamos o nosso coração pela palavra, pela mensagem que Cristo nos ensinou, né? Então, nessa competição, saber lidar com isso é extremamente importante, muito importante. Porque porque essa voz que fala contra a palavra, existem outras vozes que a cercam. Então, uma notícia ruim, ela pode ser cercada de várias pessoas dizendo: não, é isso mesmo, que eu já passei por isso, fulano de tal sofreu isso. Sempre tem aquela turma do vai dar ruim, né? A turma do vai dar ruim, isso vai dar ruim. Mas tem a turma, vamos dizer assim, tem a igreja, né? Tem a palavra, tem o povo de Deus que diz: não, isso não vai dar. A palavra final é do Senhor. A palavra final é que Deus diz.
Então não negamos os fatos, mas nós lançamos sobre esse fato o fato de que Deus, pela sua palavra, nos garante vitória. Né? E aí, como o pastor Jabes estava falando, como é o papel da igreja, né? Eu me lembro que eu liguei para Eli chorando e eu dizia assim, Eli, eu estou tomando todos os medicamentos por ser antibiótico, no horário certo, e toda vida que eu vou fazer um exame, e aí ele me deu uma palavra, Ju, você não vai ficar com diagnóstico, você vai ficar com a palavra. A aluna foi uma menina que veio dos planos do Senhor, ela foi gerada, ela é um fruto de oração. Amém. Então nada vai impedir o crescimento da aluna, nada vai impedir essa gestação, a aluna vai nascer com saúde. É o slogan da aluna. E onde é o importante papel da igreja, de você congregar, você ter essa conexão, né, com pessoas que carregam a palavra de Deus, porque nós aprendemos muito que nós temos que nos acompanhar com quem vai nos dar essa força, esse momento espiritual que muitas vezes nós possamos... Não existe super crente, mas vai ter uma hora que a gente vai se abater e nós vamos precisar do nosso irmão. E ali na época, Eli, pastor Jabes, a Lúcia, minha avó. Como o pastor estava falando uma vez, eu cheguei na hora, minha avó no quintal, né? Que ela faz oração. Fazia, que hoje ela está no Senhor. E eu cheguei lá muito abatida. E minha avó olhou para mim. E com certeza o Espírito Santo ministrou algo. E Deus usou ela para mim e falando assim, minha filha, por que tu temes? Porque foi eu que te dei. E ali eu recebi aquela palavra de mansidão, porque eu tinha certeza, mesmo eu não ter planejado a aluna, o Senhor me deu ela. Existe um propósito. Existe um propósito, né? Através da vida da aluna, a gente sabe. Amém. E ela já era a menina dos meus sonhos. A minha primeira gravidez foi um menino, mas eu queria muito ter uma menina. E depois que eu perdi o primeiro filho, aí eu desejei novamente ter um menino, porque era aquela coisa que estava na minha cabeça. E Deus, como eu falo, o Lucas é a restituição. Veio o Lucas e a aluna foi aquele desejo antigo que o Senhor realizou. Trouxe para acrescentar a nossa família, trouxe para nos alegrar. E ela é motivo de alegria para nossas vidas. Nós amamos a aluna, ela é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E filhos, eles são heranças do Senhor, né? Amém. Eles vêm acrescentar, eles não vêm dar pesos. Existem fases, mas é tudo um processo, como na vida cristã a gente tem que passar por um processo para ter crescimento. Isso é verdade. Ninguém cresce sem passar por pressões, né? Isso aí faz parte do nosso crescimento, né? Em condições ideais, o ser humano tende a ficar um pouco preguiçoso, né? A gente precisa de uma pressãozinha. É igual filho, menino pequeno, né? Você está passando por esse processo, por exemplo, para acordar cedo, para ir à escola. Nenhuma criança quer. Eu fui criança também, não queria ir para colégio, não. Queria ficar em casa, de televisão, jogando, brincando. A criança é outra cabeça. Mas se o pai não dá a pressão de pegar na mão, de não, você vai. Então a gente não escovava nem os dentes, né? Ia ficar todo mundo banguela, né? Se não fosse os pais ensinando, educando. Isso faz parte da vida. O nosso Pai Celestial, ele sabe que nós precisamos realmente do que precisamos para crescer, para amadurecer e para vivenciar os seus planos. E eu queria deixar uma mensagem também para você que nos assiste. Entenda algo muito importante acerca de nascimento, de gestação. O ser humano, ele foi a única criação de Deus feita à sua imagem e semelhança. Nós não só geramos filhos. O ser humano, ele foi criado para gerar propósitos. Quando Deus ele tem um propósito para uma geração, ele não vai construir, ele não vai mandar criar uma instituição. Ele gera vidas. Ele gera crianças. Crianças vêm, elas nascem com um propósito divino. Os dons nascem, o propósito nasce, a palavra de Deus, existem vários relatos de Deus já decretando, já chamando, já antes do nascimento, no ventre. Ou seja, Deus ele tem um compromisso com as nossas vidas, porque Ele sabe o que seremos, porque Ele já conhece o nosso futuro. Então a resposta do clamor, e nós pegamos isso também através das Escrituras, que toda resposta ao clamor do povo debaixo de uma pressão, seja a escravidão do Egito, seja a opressão dos midianitas, seja o que for, Deus responde com uma pessoa. A opressão do povo no Egito, Deus respondeu, a resposta de Deus foi Moisés.
Quando o povo estava cercado pelos midianitas, a resposta de Deus foi Gideão. E quando o povo estava perdido no pecado, condenado à morte, a resposta para a humanidade continua até hoje, foi Jesus Cristo. Aleluia. Deus, quando respondeu à necessidade da humanidade, ele gerou um filho no ventre de Maria. A resposta de Deus foi a criança que estava no ventre dela. E isso permanece até hoje. Deus continua gerando respostas, Deus continua gerando promessas, Deus continua gerando propósitos através dos ventres daquelas que geram e trazem a vida para a terra. É por isso que nós defendemos a vida a todo custo, porque a vida é preciosa, porque antes é um propósito divino, é um propósito de Deus. E cabe a cada um de nós proteger os ventres daquelas que estão gerando. Proteger a vida das mulheres, das moças que vão carregar e gerar essa vida para que elas não sejam abusadas, para que elas sejam guardadas. Então o nosso trabalho é de proteção como igreja, como instituição, como sociedade, como seres humanos, para que os propósitos de Deus se cumpram nessa terra. Porque se não for assim, os propósitos de Satanás vão prevalecer e nós não queremos isso. E isso nunca vai acontecer enquanto a igreja estiver na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então eu gostaria de finalizar. A conversa está boa, né? Mas a gente tem um horário. Tem um tempo para seguirmos e graças a Deus por todas as experiências que vocês passaram, eu acredito que isso vai ajudar a vida de muitas pessoas que em algum momento da sua fase elas se encontrem, ou porque já tiveram algum tipo de perda, e não só perda de filhos, mas perder um ente querido, perder um pai, perder um cônjuge, estar ferido com Deus, né, por conta dessa perda, assim como o Luiz em algum momento da vida ficou, mas entendeu, superou e hoje está vivendo o melhor tempo da vida deles, graças a Deus, porque entenderam e estão vivendo verdadeiramente o plano de Deus. Ou mesmo que você perdeu um filho, mas está com receio de ter um outro, ou se encontra grávida agora e teme para que ocorra a mesma coisa que aconteceu no passado, não importa qual a sua situação. Existe graça da parte de Deus, existe amor da parte de Deus, existe favor para mudar quadros. Isso depende de uma disposição do coração sua, de crer na bondade dele, que é maior do que qualquer circunstância. Então busque ao Senhor, busque a igreja, ande com pessoas de fé, pessoas que te levantem, pessoas que estejam cheias da palavra e da mensagem divina, mensagem de vida que vem da parte de Deus para te levantar. Sabe, a igreja continua, graças a Deus, na terra, de braços abertos, de portas abertas para te receber. Então você é o nosso convidado. Deixa uma mensagem, compartilha também, aproveita, né, com outras pessoas que Deus colocar no teu coração para que essa mensagem também as alcance. E você é o nosso convidado, deixa uma mensagem. Se você tiver alguma dúvida, ou mesmo se você tem algum testemunho nessa área ou em qualquer área que você deseje compartilhar conosco, entre em contato. Eu gostaria também de abrir esse canal para que você seja o nosso convidado a vir aqui e dar o seu testemunho também. Amém? Então eu gostaria de abrir esse espaço final para que vocês compartilhem aquilo que está no coração, para as pessoas que estão nos acompanhando. Pastor, fale aos corações, irmãos. Eu queria só acrescentar um detalhe, que o quão importante é a comunhão, né? E naquele comecinho lá no República do Líbano, né? Uhum. E a gente se conectou rapidamente com o senhor, a Elisângela, Carlos, a Vlad e algumas pessoas no começo. Uhum. E tinha uns VF, né? Que eram os verbos em família lá em casa. A gente se reunia toda quinta. E o senhor me deu uma indicação de um livro, acho que só até me deu o livro, não foi? Você me deu o livro. Deu, de presente. Deu, de presente. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Eu costumo fazer isso, mas... Pronto, aí o senhor levou esse livro, o pastor João Vitor também me levou uma vez. Uhum. E o nome do livro era O Nome de Jesus. Esse livro e eu tenho esse livro, eu carrego ele aqui na cabeça para a vida toda. Estou sempre relendo também. Eu fiz a leitura dele e quando veio esse diagnóstico, foi a primeira coisa que eu coloquei em ação já, o nome de Jesus. E o nome de Jesus ela vai nascer com saúde, né? E também o quanto é importante a gente vir congregar, né? Que às vezes a gente estava em casa ali meio triste, meio abalado por algumas situações, e a gente chegava aqui no culto do Espírito Santo, chamava ali para oração, e ela grávida já, e muitas mulheres ali cercando, né? Dando aquela força é muito bom esse congregar, né? Porque às vezes a gente está em casa, não tem esse contato, né? Uhum. Tem um contato por telefone, mas é diferente. A atmosfera aqui é outra, né? Verdade. Isolados nós nos sentimos mais fracos. Nós precisamos congregar. Era muito importante também. Importantíssima conversa.
congregar? Nos dias de culto, né, como o Luiz falou, dia de consulta, você recebia uma palavra do médico. Mas no dia do culto, você recebia uma palavra do Espírito Santo. Amém. Então, eu preferia ficar com a palavra do Espírito Santo, né? E uma frase que eu queria deixar é que o medo, ele sempre vai bater em nossas portas, né? Porque faz parte do cotidiano de nossa vida. Mas nós temos que escolher ou ficar com medo ou com a palavra de Deus. E aqui já um pouco mais madura, mais capacitada através de Deus, eu decidi ficar com a palavra. E a palavra, e através da palavra nós somos mais do que vitoriosos, né? E um versículo chave assim para a gravidez da Luna, que marcou toda a minha gravidez, foi Jeremias 29:11, né? Que fala que eu é que sei os planos que tenho para vocês. E são planos de paz, de fazer prosperar, não de causar danos. Então, eu me apeguei a essa palavra. Os planos do Senhor para a minha vida e para a minha família era de paz, não era de derrota, não era de danos, não era de tristeza. E até hoje eu tenho vivido e colhido os planos de Deus na minha vida e da minha família. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, muito bom. Existe uma atmosfera da presença de Deus aqui nesse ambiente que é palpável. Amém. Eu vejo a graça e, de fato, como Ele tem se agradado daquilo que está sendo feito aqui nesse momento. E me vem à memória agora a passagem do Evangelho, da parte que fala de Jó, que ao final da sua vida ele disse ao Senhor que antes eu te ouvia, te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te contemplo face a face. Sabe, amados, muitas pessoas estão vivendo ainda a fase ruim na vida de Jó, culpando a Deus, tentando resposta através dos amigos, né, sendo acusado de estar fazendo alguma coisa errada. Não, porque se você está vivendo isso, a culpa é sua, porque você está em pecado. Amados, esquece tudo isso. A palavra final é a de Deus. E quem conhece verdadeiramente a Deus, conhece o seu caráter, e o caráter de Deus é bom. Aleluia. Então, se você está perdendo tempo, dando ouvido a outras vozes, eu quero te dizer, quero te dar uma boa notícia. Deus é bom e Ele quer que você o conheça face a face. Então, e que você prove da bondade dEle, do caráter dEle. Então, guarda isso no teu coração. Quero agradecer a vocês, amados. Muito obrigado. Agradeço, meu irmão. Uma honra estar aqui. Uma alegria muito grande tê-los aqui. Também. Reviver esses momentos e glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que aconteceu, sabendo que ainda é uma jornada e que ainda vamos ver muita coisa boa da parte dele. Jesus. Né? Na vida de vocês, na vida dos filhos, dos seus filhos, porque essa também é promessa para o Senhor. Exatamente. Não ficou só no nascimento. Vai para a continuidade da vida e você vai continuar vendo a graça do Senhor. E essa mesma graça está disponível para você e para os filhos dos seus filhos também. Amém. Porque essa promessa é para todo aquele que crê. Amém? Amém? Então, eu quero agradecer. Vamos orar, Pai. Queremos agradecer por tudo aquilo que foi feito nesta hora, aquilo que foi declarado, compartilhado, aquilo que o Senhor já fez na vida desse casal e está disposto a fazer na vida de todo aquele que te busca e que crê no Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo favor, pela tua presença e manifestação. E tudo o que aconteceu é para a glória e louvor do teu nome. É para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É pelo poder do Santo Espírito. Nós declaramos, Pai, essa mensagem, esse podcast alcançando muitos corações e fortalecendo aqueles que estão nos acompanhando, para que te busquem, para que te conheçam, desfrutem do teu caráter e da tua bondade. Em nome de Cristo Jesus. Assim nós cremos, te glorificamos. Amém. Amém. Glória a Deus e até a próxima. Até o próximo podcast Fala Verbo. E siga-nos no Instagram da igreja, @verboaldeota.